Olá, meus queridos. Hoje eu estou aqui para relembrar com vocês um pouquinho do que já estudamos e avançar um pouco mais no nosso conteúdo. Nós vamos ver os intervalos reais. O que são os intervalos reais? Alguns subconjuntos de R são os números reais, podem ser representados de uma maneira bastante simplificada. São chamados os intervalos reais. Quando a gente simplifica os números reais, a gente simplifica representando através de intervalos. O que é um intervalo aberto? O intervalo aberto é quando os valores de referências A e B que o delimitam não fazem parte do intervalo em si. O que acontece? O número, aí no caso está representado A e B, quando o intervalo é aberto, isso significa que os números não entram, A e B não entram, não fazem parte desse intervalo. Vamos lá. Como representar o intervalo aberto? Em forma de intervalo, e que esse aqui é o símbolo do intervalo, significa intervalo aberto em A e aberto em B. Isso é com colchete. Colchete aberto para fora é intervalo aberto. Quer dizer que A e B não entram. Aqui com parênteses, que pode ser representado, é menos usado, mas também pode ser representado por parênteses, significa intervalo aberto também, aberto em A e aberto em B. Os parênteses, eles ficam virados para dentro, ao contrário dos colchetes, que ficam virados para fora. Agora, em forma de conjunto, como que eu represento esse intervalo em forma de conjunto? X pertence aos reais, tá o quê? São valores maiores que A e menores que B. Então, quer dizer, A e B não entram, não tem igualdade. Geometricamente, com figuras, bolinha aberta em A, quer dizer que o A não entra, bolinha aberta em B. Todos os elementos que estão entre A e B entram nesse intervalo. Elementos reais, né? Quando os valores numéricos são utilizados, fica muito mais fácil, não é mesmo? Então, reparem no exemplo de intervalo aberto logo abaixo. Eu tenho intervalo aberto em 3, aberto em 8. Quer dizer o quê? Que são valores maiores que, valores reais, maiores que 3, menores do que 8. Representando geometricamente, são números que ficam entre 3 e 8. Ó, todos esses números decimais, fracionários, inteiros, todos os números reais e racionais que estão entre 3 e 8. Bolinha aberta para indicar que 3 e 8 não entram nesse intervalo. A partir de qualquer uma das três formas de representação de intervalo, nós podemos dizer que qualquer valor real que esteja entre 3 e 8, seja racional ou irracional, faz parte do intervalo, sem incluir os próprios números 3 e 8. Continuando. Agora nós vamos ver o intervalo fechado. Esse intervalo fechado, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os valores de referência, que no caso A e B, que o delimitam, fazem parte do intervalo em si. O que é isso? Quer dizer que o A e B, que estão representando os números reais, eles fazem parte do intervalo, não só o que estão entre. Vamos lá ver como que é isso. Como representar um intervalo fechado? Eu tenho, ó, esse símbolo, que é o colchete, virado para dentro, fechado em A, fechado em B. Olha, ele tá segurando A, segurando B. Colchete virado para dentro. Agora, em forma de conjunto, eu tenho o quê? Valores maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Isso quer dizer o quê? Que tem igualdade. Quando tem igualdade, quer dizer que A e B entram.
representando geometricamente, isso quer dizer que a bolinha fechada significa que o número entra. Bolinha aberta significa que bolinha fechada também, desculpa, em B significa que o B entra. Isso acontece, isso quer dizer que os valores, não só os que ficam entre A e B, também como A e B entram. Continuando. Reparem na representação em forma de intervalo desse caso. Não parece que o colchete está abraçando os valores que delimitam o intervalo. Essa ideia pode ajudá-lo a memorizar a diferença entre o intervalo aberto e o intervalo fechado. Agora vamos àquele famoso exemplo numérico. Fechado em 3, fechado em 8. Quer dizer o quê? Que são números reais maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 8. Vai do 3 até o 8, números decimais, racionais, irracionais, qualquer número incluindo esses dois, o 3 e o 8. Continuando. Mas o fato é que os intervalos não poderiam se restringir apenas a serem totalmente fechados ou abertos. Por isso, é possível que vocês se deparem com casos como esses. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é fechado em 3 e aberto em 8. Quer dizer que são números maiores ou iguais a 3, menores que 8. O 8 não entra. Não pode entrar o 8, é só menor, não é igual. E relembrando, são números reais, não são números só inteiros. Então, são números geometricamente que vão do 3, bolinha fechada, até o 8, bolinha aberta, porque vai até o 7, antes do 8, ok? Continuando, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Quer dizer o quê? Que o 3 é aberto, não entra. Mas o 8, que é fechado, entra. Então, maiores que 3, menores ou iguais a 8. O 8 entra. Intervalo que vai do 2 até o 8. Até aqui tudo tranquilo, não é, pessoal? Mas, e se vocês quisessem montar um intervalo que compreendesse todos os valores, acima ou abaixo, de um único valor de referência? Será que seria possível? A resposta para essa pergunta se encontra logo a seguir. Intervalo infinito. Algo que é infinito não tem fim, não termina, ou seja, não possui delimitações. Por isso, quando a ideia é obter um subconjunto dos números reais, formado por todos os valores maiores ou iguais, menores ou iguais a um único valor de referência, nós utilizamos os termos mais infinito e menos infinito, como o segundo valor de referência na representação do intervalo. Vamos ver como isso acontece? Querem ver como funciona na prática? Então, acompanhem comigo aqui. Intervalo que tende para o menos infinito e é fechado no 5. Isso significa o quê? Ele é aberto sempre para o infinito, porque não tem como fechar no infinito, não é mesmo? Por quê? Porque o infinito são todos os valores. Ele tende para o negativo porque ele é para a esquerda. Então, ele é aberto no infinito. Então, o infinito é todos os números menores que 5, não é isso? Então, quer dizer o quê? Que x pertence aos reais, está o quê? X é menor ou igual a 5. São todos os valores menores ou iguais a 5. Agora, por que é igual? Porque o intervalo é fechado, colchete virado para dentro, tá vendo? Representando geometricamente, eu tenho aqui, ó, valores menores que 5 tendendo para o infinito. Ok?
Então, ó, aqui tá explicando tudo que eu acabei de falar. O intervalo que é fechado no 5 e aberto para o menos infinito, ok? Aqui embaixo é o símbolo do menos infinito aqui. Pode ser representado assim ou assim, ok? Continuando. Eu tenho aqui outro exemplo, ó. Aberto em 3, quer dizer que o 3 não entra, bolinha aberta. E aberto para o mais infinito. Aberto para o mais infinito, porque não pode ser fechado no infinito, não existe. Então, são números o quê? Maiores que 3. É isso? Todos os valores maiores que 3. O 3 não entra, ok? Aqui tá o mais infinito representando aqui. Mesma coisa, ó. Pode ser assim ou assim. Pessoal, não sei se vocês repararam, mas quando tratamos de intervalos infinitos, seja a esquerda ou a direita, eles sempre formarão intervalos abertos. Por isso, fiquem extremamente atentos a esse detalhe. Sempre que for representado um intervalo infinito, este deve ser aberto. Não importa se a representação utilizar os colchetes virados para fora ou os parênteses. Isso fica a critério de cada um. O importante mesmo é nunca representar um intervalo como esse sendo fechado, ok? Então é importante para vocês agora verem aí que parênteses virado para dentro e colchete para fora representa intervalos abertos. Aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Parênteses para dentro, colchete para fora. Os dois representam intervalo aberto. Ok? Entendido? Porque chegou a hora de encerrarmos. Espero que esse vídeo tenha facilitado o aprendizado de vocês no assunto, fazendo com que esse conhecimento possa ser utilizado sempre que precisarem. Um abraço a todos e até breve.